Hoje vamos acompanhar a reação da imprensa atleticana após o empate entre Vasco 1-1 Atlético e também ver tudo o que Fábio Azevedo falou sobre o jogo. Será que a análise dele vai gerar polêmica? Bora conferir! Já segue o canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Foi capricho, um pouco mais de cuidado na última bola pro Galo sair vencedor em São Januário, Ale. Eu também fiquei com essa impressão, mas o primeiro tempo não foi bom, por incrível que pareça, né? Você sai, praticamente começa o jogo com 1-0, você tem condição de administrar, jogar ansiedade e nervosismo pro outro lado. Isso não aconteceu, tanto que o Vasco rapidamente consegue fazer o seu gol de empate, né? Aos 17 minutos com o pênalti cometido pelo Coelho, muito de interpretação, mas que o Verratti não desperdiçou. E o primeiro tempo foi mais do Vasco mesmo. No segundo tempo, o Cuca fez as alterações. Por quê? A gente falava muito sobre isso antes de começar a partida, né? O jogo é cada vez mais físico, cada vez mais ocupação de espaço, cada vez mais tático. E era nítido que o time do Atlético estava com a perna cansada, estava desgastado. E quando ele começa a mudar o time começa a criar. E aí o Vasco que começa a sentir um pouco mais, tanto que fiquei com essa impressão também, que principalmente pelo segundo tempo, pelas oportunidades desperdiçadas, aquela do Biel, que foi uma grande jogada do Atlético, começou com o Lianco, passou pelo Scarpa, com a jogada do Rony, talvez a única boa jogada do Rony, fazendo o cruzamento, e o Biel, que acabou pegando de canela, essa bola subiu. Fiquei com a impressão que dava para vencer sim. O Vasco vive uma fase muito ruim, já são 5 rodadas sem vencer e vai continuar na zona do rebaixamento. E quando você olha para a tabela e para as equipes mesmo, né, para os times em campo, esse é um jogo muito vencível na condição de visitante, mas enfim, já passou, agora é focar em... Inaceitável a quantidade de gols perdidos do Vasco da Gama. O Vasco finalizou 15 vezes na partida de hoje, só acertou 4 vezes o alvo. Não pode. Não pode, em 15 vezes, acertar só 4 vezes o alvo. Menos de 25% de chances concluídas na direção do gol. É como se fosse a cada 4 chutes só um que vai na direção do gol. Porra! Um excelente resultado. Cara, em casa, o time do Atlético é um bom time, sem dúvida nenhuma, mas na boa, não pode o Vasco morrer todo o segundo tempo. Não pode o Vasco não conseguir acertar o gol. Porra, é difícil acertar a casinha. Coutinho perdeu um gol incrível, que não é de perder, mas perdeu. O Tietê levou um azar do cacete naquela bola que ele bateu ali, que passou perto. Frederico Vasconcelos, ó, Diniz fez muita raiva pra gente aqui, vocês vão passar a sofrer com ele. Cara, mas assim, o trabalho dele, cara, ele evolui com a posse de bola. Volume, mas e bola na rede, cara? Isso é difícil, né? RLK Felipe, obrigado, seja bem-vindo ao Fanático Vascaíno. Cara, as variações do Diniz, elas são previsíveis. Elas são previsíveis. Empatar com o Atlético com um resultado ruim? Não é. Né? O time do Atlético é um bom time? É um bom time. O problema é a nossa situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente não está bem no Campeonato Brasileiro. Esse empate não tira o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco segue na zona de rebaixamento. Né? Mais uma rodada, ou seja, teoricamente acaba o turno e o Vasco está dentro da zona de rebaixamento. Ah, mas ele teve 54% de posse de bola contra 46% do Galo no jogo inteiro, finalizou 15 vezes. Cara, mas esses números, eles acabam sendo mentirosos se a gente olhar eles de forma muito fria. Então, assim, o Vasco da Gama morre no fim do primeiro turno, mesmo com 2 jogos a menos, na zona de rebaixamento, 2 pontos do Vitória, que tem 19 jogos, ok, o Vasco vence um, já ultrapassa ele, mas o Santos tem o mesmo número do Vasco, vai fazer o 18º jogo agora. Se o Santos vencer, vai abrir 5 pontos para o Vasco. O Grêmio, que tem logo acima do Santos, também vai 18 jogos, mas ele já tem 20, se vencer vai 23. Então assim, o Vasco começa a espaçar um pouquinho quem está perto dele, e isso é que começa a preocupar. Coutinho reclama de todos, teve a chance do jogo. Verdade, Gustavo Loyola, por isso que eu falei. Agora é a hora dos caras reclamarem de você também. A reclamação dele em relação ao Verratti, ela é procedente, porque ele entrega a bola pro Verratti, ela vem sempre um tijolo quando vem. Então a reclamação dele em cima do Verratti foi muito por conta disso, né? Porque a bola não volta nele. O posicionamento do Verratti, ele tem estado errado na troca de passes com o Coutinho, ou seja, não dá opção. Agora,
O Vasco vai ter uma semana para trabalhar. Ainda não vejo esse desespero todo. Que só um milagre salva o Vasco e rebaixamento. Eu continuo dizendo, esse time tem que entregar mais. Esse time tem condições. Agora, as finalizações estão horrorosas. Estão horrorosas do time do Vasco. Né? E o Diniz demora muito para mexer, para oxigenar o time. O time precisa de mais oxigênio e ele não bota o time para oxigenar. Então, assim, lamentavelmente, o Diniz, ele morre abraçado nas suas convicções. Isso enterra o Vasco. Isso enterra o Vasco da Gama. Tá? Um jogador extremamente importante em um clube. Avalia aqui a Evelyn. Evelyn, ele não foi bem na marcação, que é normal, e principalmente jogando torto pela esquerda, mas ofensivamente ele foi bem. Ele foi bem. Discordo, líder proteção veicular. O Ryan tem boa finalização. Hoje ele não estava bem, mas nos últimos jogos ele tem feito bons jogos, com boas finalizações, mas hoje não foi bem. Mas quem teve a melhor chance do jogo, foi o Coutinho, que é o camisa 10, que é o cara que não pode perder um gol como ele perdeu. Ele recebeu um presente do Scarpa, presentaço, porque ele não conseguiu finalizar bem. Conduziu, carregou e não finalizou bem, cara. Então, assim, na boa, precisa ser cobrado também. Óbvio que precisa, entendeu? Agora, o próprio Diniz ser cobrado por mudanças no time? Claro que sim. Claro que tem que ser cobrado. Vamos ver. Time com mais mobilidade sem o Verratti no próximo jogo, que é contra o Santos. Vamos ver. Entendeu? Então, assim, era praticamente um pênalti, né? Era praticamente um pênalti, é verdade, Douglas. Ali pra ele, e pela qualidade que tem, não podia perder aquele gol, né? Agora, pontos positivos, né? Pontos positivos. Mais uma grande atuação do Paulo Henrique, que pra mim foi o melhor em campo. Não sei a opinião de vocês, mas pra mim o Paulo Henrique foi o melhor em campo. O Tietê fez um grande jogo. No segundo tempo foi o cara que mais levou perigo ao gol do Atlético Mineiro, foi o Tietê, inclusive. Mas assim, a gente observa que o camisa 38 foi bem. O camisa 38 não foi mal no jogo. Uma outra hesitação. Ainda sobre a notícia dele, eu não tenho a notícia dele, de que ele pediu para sair. Isso foi uma notícia trazida pelo André Hernan. Se ele pediu para sair porque não se sente mais à vontade, não tem mais ambiente com o torcedor, não tem problema nenhum. Primeiro tempo a gente tomou um gol muito cedo, mas mesmo assim a gente foi lá, buscou o empate, queríamos jogar, não deixamos de jogar. E mais uma vez a gente não consegue o resultado que é a vitória que a gente queria, que a gente necessitava. Mas é isso, vamos seguir trabalhando para buscar no próximo jogo. Agora, sobre a discussão no primeiro tempo. Foi um lance que ele tinha apontado de um lado, e aí eu dei o passe, ele correu um pouco pro outro, aí a gente acabou se desentendendo, mas no vestiário a gente se resolveu e tá tudo certo. Acontece, são coisas que ficam dentro do campo.